Oração de milagre. Promete cura completa e transforma vidas com fé e esperança. Ana olhou para o cartaz colado na parede da igreja. Oração de milagre. Promete cura completa e transforma vidas com fé e esperança. As palavras brilhavam em letras garrafais, quase como um chamado divino, em meio ao desespero que pairava na pequena cidade. O cheiro do incenso misturava-se ao suor da aflição e desespero. Em cada esquina, rostos conhecidos se contorciam em dor. A saúde era um bem raro naquela comunidade sufocada pelas doenças. A luz era fraca naquele domingo, e o murmúrio das vozes atrás de Ana a fez sentir um nó na garganta. Eles não estavam ali apenas para ouvir promessas vazias. Cada um trazia uma carga emocional, uma esperança, um milagre. Mas a esperança de Ana estava prestes a ser desafiada. Ela estava cansada. O turno na enfermagem consumia suas forças, mas nada se comparava ao peso que carregava no coração. Sua irmã mais nova, Júlia, estava em estado crítico, lutando com... E foi então que decidiu organizar uma corrente de oração. "Vamos unir nossas forças!" exclamou, com a paixão ardendo em seus olhos. Afinal, a cidade precisava de uma luz na escuridão. Os olhares céticos de alguns moradores a fizeram hesitar. Será que a fé ainda era suficiente? Enquanto isso, novos ventos sopraventavam por entre as ruas de paralelepípedos. Um forasteiro misterioso chegou à cidade, com um olhar intenso e um jeito enigmático. Ele falava de cura e esperança, como se tivesse trazido uma receita mágica. O que ele sabia que os outros não sabiam? Sussurros sobre suas promessas circulavam entre os habitantes, gerando uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ana começava a duvidar. O que era real? A oração ou os poderes desse homem? Em busca de respostas, começou a desvendar segredos obscuros sobre sua mãe, que tinha partido anos atrás. A dor da ausência se intensificava, à medida que lembranças de uma infância repleta de insegurança surgiam. O abandono ecoava em sua mente, tornando cada instante mais pesado. Seria isso um sinal? O preço da fé que ela tentava cultivar? Ela estava no meio de um turbilhão. Sua irmã estava à beira da morte. A comunidade em busca de cura e a sombra de um passado que insistia em ressurgir. As vozes da cidade se tornaram a sua própria música, mas ainda havia um lamento profundo dentro de si. A presença do forasteiro a instigava a questionar a própria crença. Ana respirou fundo, o peso do futuro girando em sua mente. A vida de Júlia estava em jogo, assim como o futuro da família despedaçada. O que ela escolheria? A fé que unia a comunidade, ou as verdades não ditas que poderiam salvá-las, mas também desmantelar tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana respirou fundo, o peso do futuro girando em sua mente.
Ela havia decidido que precisava de um milagre, mas as incertezas a consumiam. Enquanto o murmúrio na igreja aumentava, ela sentiu um arrepio. A vida de Júlia estava em jogo, e a cidade clamava por mudanças. Mas o que mais poderia fazer? Então, do fundo da igreja, o forasteiro se destacou na escuridão, seu olhar intenso atravessando o espaço como um farol. Ele não estava sozinho. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos cansados, um ar perturbadoramente familiar, apareceu ao seu lado. Ana interrompeu sua respiração. Aquela mulher era igual à sua mãe. Os olhares da congregação se voltaram para o estranho casal, a curiosidade crescendo a cada minuto. Ela voltou! Alguém sussurrou, e um murmúrio se espalhou como fogo em ervas secas. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Era impossível. Sua mãe tinha partido anos atrás, deixara para trás um vazio que parecia impossível de preencher. Mas ali estava ela, parada, olhando diretamente para Ana, como se pudesse ler sua dor. Eu voltei para ajudar, a mulher disse, sua voz clara e forte, quebrando o murmúrio. Os tempos são sombrios e milagres acontecem para aqueles que acreditam e para aqueles que sabem a verdade. Uma onda de choque percorreu a igreja. Ana estava paralisada. A mulher falava de coisas que ela sempre quis ouvir, promessas que sempre desejou. Mas o que isso significava? A dúvida a consumia. A vergonha de ter feito tudo o que fez e de ter duvidado. O forasteiro deu um passo à frente, melhorando a aura de mistério ao seu redor. Ele sussurrou algo em voz baixa. Mas Ana conseguiu ouvir. A cura que você procura está mais perto do que imagina. A adrenalina laçou o coração de Ana. Como você sabe disso? Quem é você? Gritou, interrogando a mulher que deveria ser sua mãe. Ela começou a hesitar, as memórias sacrificadas e o amor não resgatado se acumulando dentro dela. Noivo de sua dor e confusão, um grito ecoou pela igreja. Não acreditem! Ela não é quem diz ser! A voz alta pertencia a um velho conhecido de Ana, um homem que sempre desconfiou das curas milagrosas e das promessas vazias. As luzes balançavam e logo todos os olhares convergiram novamente para a mulher, que estava agora visivelmente tensa. Ela fixou seus olhos no homem, a raiva e o desespero dançando em seu olhar. Você não sabe nada sobre o que aconteceu. Os segredos que escondemos traçarão nosso destino. Nesse lugar, a dor muitos não podem suportar, e eu sou o único fio de esperança. Ana sentiu uma onda de calor. O que essa mulher realmente sabia? O que mais ela tinha a dizer? Tudo parecia incerto, mas ela não poderia permitir que a verdade fosse subjugada. Os segredos estavam à sua porta, prontos para serem desenterrados. A cura de sua irmã estava nas mãos dela, mas isso exigia que ela enfrentasse o que mais temia. O ambiente estava tenso, cada pessoa presa em um silêncio reflexivo, preenchendo a sala com uma expectativa palpável. E assim, Ana decidiu. Se você é realmente minha mãe, prove! O desafio ecoou, preenchendo o espaço. Nesse momento de vulnerabilidade, uma sombra percorreu os rostos na igreja. O inesperado se concretizou. O forasteiro sorriu enigmaticamente. Então vamos jogar com as verdades não ditas. E a cura que você procura revelará mais sobre si do que imagina. O choque foi quase ensurdecedor. Ana sentiu o peso do mundo em seus ombros. As palavras do forasteiro ecoando como um mantra de mistério. O que viria a seguir? O que mais eles estavam escondendo?
As luzes pareciam diminuir, o futuro se desenhando com um véu negro de dúvida e expectativa. Ana estava em estado de choque. Tanta revelação, tanta dor concentrada. Ela olhou para a mulher, sua mãe, que se mantinha firme diante dela. O forasteiro, por sua vez, tinha um sorriso enigmático que fazia seu sangue ferver. Mas uma sensação estranha começou a tomar conta do ambiente. Estrondos de trovões lá fora pareciam ressoar com a tensão que pairava na igreja. "Prove", repetiu a mulher, com a voz firme, mas carregada de peso emocional. "Eu sou a prova. Estou aqui para desenterrar verdades que vocês nem imaginam que existem." Nesse exato momento, uma luz muito intensa piscou, apagando as luzes da igreja. O silêncio tomou conta e os rostos estavam congelados em expressões de expectativa e medo. Ana sentiu um frio na barriga. O forasteiro avançou, quase como um ator em um palco, capturando todos os olhares. "Você quer saber a verdade, Ana? A verdade tem um preço, e há muito mais em jogo do que apenas a cura de sua irmã." Ele gesticulou, como que chamando algo para fora das sombras. A porta da igreja se abriu com um estrondo e a temperatura do ar mudou. Ventos fortes entraram, carregando folhas secas e criando um redemoinho de confusão. E foi quando um homem apareceu na entrada, ofuscado pela luz intensa que ainda pulsava. Um homem que Ana reconhecia bem. Seu pai, que acreditava estar morto. As mãos de Ana estavam trêmulas. Você está vivo!" Sua voz falhou. Um misto de alívio e raiva. "Por que nunca voltou? Por que nos abandonou?" Os olhares se voltaram rapidamente para o novo intruso. Murmurinhos cortando o ar. O velho cético estava prestes a protestar, mas foi interrompido. "Você é a razão pela qual nossa família se despedaçou", gritou Ana, o peito apertando com mágoa e raiva acumuladas. "Você desapareceu quando mais precisávamos de você." "Eu não tinha escolha, Ana", ele respondeu, sua voz ressoando com dor. "Havia segredos que estavam além de mim. Vocês estavam em perigo e eu precisava protegê-las." As palavras dele ficaram penduradas no ar, como se cada letra estivesse carregando um peso insuportável. O forasteiro, que parecia ter ficado indiferente à cena, disse calmamente: "E o que você fez, pai, foi sacrificar tudo, incluindo a vida de Júlia." O ambiente estava agora em um frenesi de vozes e emoções desenfreadas. Cada um lutava para compreender a nova herança de dor e descoberta. Ana se virou para ele, enfrentando esse pai a quem nunca quis se submeter. "Você quer que acreditemos em você? Como pode ter certeza de que você não é o verdadeiro monstro?" Ele parou, as palavras falhando, mas a tensão na sala estava palpável. "Os monstros vêm em muitas formas, Ana. O medo consome aqueles que não estão prontos para enfrentar a verdade. Mas a verdade sobre sua mãe vai além da sua compreensão." Ana queria gritar, mas sentia que a própria igreja estava jobrimando. As paredes pareciam apertar. Os rostos ao seu redor estavam pálidos. E a angústia crescia como uma onda avassaladora. A cada instante, a questão do que realmente era real tornava-se mais nebulosa. Quer saber de verdade? O que sua mãe e eu fizemos para salvá-las teve consequências. E se você não entender o que está em jogo, as almas de todos aqui podem ser perdidas. O queixo de Ana caía ao ouvir isso. A cada palavra, novas revelações pareciam se desdobrar.
As sombras não eram só sobre ela e Júlia, mas sobre toda a cidade. A luz da igreja começou a piscar novamente, e uma onda de energia tomou conta do lugar. A sensação de um segredo prestes a se revelar pairava no ar. Ana se sentiu puxada para esse novo mistério, enquanto tudo o que conhecia desmoronava ao seu redor. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, que verdade Ana estava prestes a descobrir sobre sua própria essência? E então, como um pesadelo que se materializa na luz do dia, a ideia mais monstruosa se instalou em sua mente. E se o verdadeiro milagre estivesse em desenterrar essas verdades, não em curar Júlia? Com isso, a tempestade lá fora intensificou, como se antecipasse a grande revelação. O que estava prestes a acontecer poderia devastar ou resgatar todos. E Ana? Ana estava prestes a entrar em um caminho que talvez não tivesse retorno. Ana estava em estado de choque. Tanta revelação, tanta dor concentrada. Ela olhou para a mulher, sua mãe, que se mantinha firme diante dela. O forasteiro, por sua vez, tinha um sorriso enigmático que fazia seu sangue ferver. Mas uma sensação estranha começou a tomar conta do ambiente. Estrondos de trovões lá fora pareciam ressoar com a tensão que pairava na igreja. "Prove!" repetiu a mulher, com a voz firme, mas carregada de peso emocional. "Eu sou a prova! Estou aqui para desenterrar verdades que vocês nem imaginam que existem." Nesse exato momento, uma luz muito intensa piscou, apagando as luzes da igreja. O silêncio tomou conta, e os rostos estavam congelados em expressões de expectativa e medo. Uma sombra densa parecia envolver o espaço. Ana sentiu um frio na barriga. O forasteiro avançou, quase como um ator em um palco, capturando todos os olhares. "Você quer saber a verdade, Ana? A verdade tem um preço, e há muito mais em jogo do que apenas a cura de sua irmã." Ele gesticulou, como que chamando algo para fora das sombras. A porta da igreja se abriu com um estrondo, e a temperatura do ar mudou. Ventos fortes entraram, carregando folhas secas e criando um redemoinho de confusão. E foi quando um homem apareceu na entrada, ofuscado pela luz intensa que ainda pulsava. Um homem que Ana reconhecia bem, seu pai, que acreditava estar morto. As mãos de Ana estavam trêmulas. Você está vivo?" Sua voz falhou, um misto de alívio e raiva. "Por que nunca voltou? Por que nos abandonou?" Os olhares se voltaram rapidamente para o novo intruso. Murmurinhos cortando o ar. O velho cético estava prestes a protestar, mas foi interrompido. "Você é a razão pela qual nossa família se despedaçou!" gritou Ana, o peito apertando com mágoa e raiva acumuladas. "Você desapareceu quando mais precisávamos de você." "Eu não tinha escolha, Ana," ele respondeu, sua voz ressoando com dor. "Havia segredos que estavam além de mim. Vocês estavam em perigo e eu precisava protegê-las." As palavras dele ficaram penduradas no ar, como se cada letra estivesse carregando um peso insuportável. Nesse momento, os olhos de Ana se arregalaram. O forasteiro sorriu de forma intrigante. "E o que você fez, pai, foi sacrificar tudo, incluindo a vida de Júlia." A sala estava agora em frenesi. A tensão crescia, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Os murmúrios aumentavam, e estrondos de trovões pareciam acompanhar esse sentimento de caos. Ana se virou para esse pai, com o qual nunca quis se submeter. "Quer que acreditemos em você?
Como pode ter certeza de que não é o verdadeiro monstro? Então, como um raio cortando a tempestade, uma gritaria surgiu da multidão. Uma mulher, até aquele momento sentada num canto, levantou-se, os olhos arregalados. "Vocês não sabem de todo o mal que ele fez!" exclamou, apontando para o homem que Ana chamava de pai. "Ele e sua mãe são culpados. Todos nós estamos aqui por causa deles." Ana sentiu seu coração parar. "O que você está dizendo?" "Eu fui uma das vítimas. Eles nos enganaram." A mulher estava tremendo de medo e fúria. "Se não fosse por eles, nossas vidas seriam diferentes. Eu sou a única que sobreviveu." O forasteiro olhou para ela com uma mistura de desprezo e admiração. "A verdade exposta é sempre melhor que o silêncio." "Silêncio!" a mulher respondeu, a voz ecoando na igreja. "Você não sabe a dor que a verdade traz." A revelação irritou como um soco no estômago. Ana olhou entre o forasteiro, o pai e a mulher, cada um com suas verdades, suas dores. O que mais estavam escondendo? A tensão estava tão palpável que ela sentia o nó na garganta aumentar. O que mais existia nesse emaranhado de mentiras e segredos? Qual era o custo da verdade? Ninguém podia parecer inabalável logo ali. O que aconteceria agora que novas verdades foram reveladas? E enquanto a tempestade rugia lá fora, uma sensação ameaçadora começou a pairar. Ana, envolta em um turbilhão de emoções, percebeu que o maior milagre que buscava poderia muito bem ser a destruição de tudo o que conhecia. A expectativa no ar migrava entre esperança e desespero. Respirou fundo, sabendo que a próxima verdade a descobrir poderia mudar tudo, ou destruir todos. As luzes da igreja piscavam freneticamente, e Ana se questionou: até onde a busca pela verdade a levaria? O que realmente estava em jogo? E então, como um eco de destino, uma voz profunda cortou o silêncio. A cura, Ana, não é o que você imagina. É a verdade que pode nos libertar ou nos condenar. E no momento em que tudo parecia girar, Ana percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que isso significava para todos eles? Ana estava em estado de choque. Tanta revelação, tanta dor concentrada. Ela olhou para a mulher, sua mãe, que se mantinha firme diante dela. O forasteiro, por sua vez, tinha um sorriso enigmático que fazia seu sangue ferver. Mas uma sensação estranha começou a tomar conta do ambiente. Estrondos de trovões lá fora pareciam ressoar com a tensão que pairava na igreja. "Prove!" repetiu a mulher, com a voz firme, mas carregada de peso emocional. "Eu sou a prova. Estou aqui para desenterrar verdades que vocês nem imaginam que existem." Nesse exato momento, uma luz muito intensa piscou, apagando as luzes da igreja. O silêncio tomou conta, e os rostos estavam congelados em expressões de expectativa e medo. Uma sombra densa parecia envolver o espaço. Ana sentiu um frio na barriga. O forasteiro avançou, quase como um ator em um palco, capturando todos os olhares. "Você quer saber a verdade, Ana? A verdade tem um preço, e há muito mais em jogo do que apenas a cura de sua irmã." Ele gesticulou, como que chamando algo para fora das sombras. A porta da igreja se abriu com um estrondo, e a temperatura do ar mudou. Ventos fortes entraram, carregando folhas secas e criando um redemoinho de confusão. E foi quando um homem apareceu na entrada, ofuscado pela luz intensa que ainda pulsava. Um homem que Ana reconhecia bem.
Seu pai, que acreditava estar morto. As mãos de Ana estavam trêmulas. Você está vivo? Sua voz falhou, e um misto de alívio e raiva a dominou. Por que nunca voltou? Por que nos abandonou? Os olhares se voltaram rapidamente para o novo intruso, murmurinhos cortando o ar. O cético estava prestes a protestar, mas foi interrompido. Você é a razão pela qual nossa família se despedaçou! Gritou Ana, o peito apertando com mágoa e raiva acumuladas. Você desapareceu quando mais precisávamos de você. Eu não tinha escolha, Ana, ele respondeu, sua voz ressoando com dor. Havia segredos que estavam além de mim. Vocês estavam em perigo e eu precisava protegê-las. Nesse momento, os olhos de Ana se arregalaram. O forasteiro sorriu de forma intrigante. E o que você fez, pai, foi sacrificar tudo, incluindo a vida de Júlia. A sala estava agora em frenesi. A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Os murmúrios aumentavam e estrondos de trovões pareciam acompanhar esse sentimento de caos. Mas, do nada, a mulher com olhos cansados e cabelo desgrenhado interrompeu. A verdade, Ana, é que seu pai não é quem você pensa que é. Sua voz era mais alta do que nunca, preenchendo a igreja. Ele não só abandonou vocês, mas fez deal com forças obscuras que ameaçavam nos destruir. Ana quase não conseguia respirar. Do que você está falando? O chão parecia tremer sob seus pés. Vocês nunca foram apenas uma família normal. Os laços que unem vocês são mais profundos, mais sombrios. Eu sou a única que consegui escapar. A mulher agora olhava diretamente para o pai de Ana, seu tom mudando para um aviso. Você não pode deixá-la ficar. Uma explosão de luz cortou o ar ao redor deles. E em meio ao caos, Ana viu uma sombra pairando sobre o forasteiro. Era como se as sombras ganhassem vida, envolvidas em um emaranhado de escuridão. Os murmúrios aumentaram e um desespero crescente tomou conta do povo. Não! Não pode ser! Ana gritou, o coração acelerado. Você não pode fazer isso. O que mais você escondeu? Eu só queria proteger vocês, seu pai implorou. Mas a mulher, com um olhar perturbador, não parecia convencida. Não é sobre proteção, é sobre controle. Ele não quer que você descubra o que realmente somos. São vocês, de fato, que estão me ameaçando. Oh, forasteiro! Finalmente falou, seu tom se erguendo. Vocês não compreendem o quanto estão em perigo. Não está apenas em jogo a vida de Júlia, mas muito mais. Ana estava paralisada, uma mistura de confusão e fúria. O que realmente acontecia ali? E mais importante, o que isso significava para ela, para sua irmã e para o futuro que uma vez acreditou ter. As respostas estavam naquela igreja, cercadas pela energia palpável que parecia querer devorá-los. E se você for o verdadeiro inimigo? Ana sussurrou, olhando para o forasteiro, cada palavra saindo acompanhada de uma nova onda de desespero. O que mais estava escondido sob a superfície? E num último baque, as luzes da igreja piscaram novamente, e algo pulsante nas sombras gritou, deixando todos em estado de choque. Bramar segredos é um jogo perigoso, Ana. Agora prepare-se. O que vem a seguir não é apenas uma questão de cura, mas a verdade que pode acabar com tudo. Neste instante, a tempestade lá fora rugiu, e Ana percebeu que cada revelação só fazia um novo mistério surgir. O que ela realmente descobriria? A resposta estava nas sombras que dançavam e nas verdades que estavam prestes a emergir. Ana estava paralisada, uma mistura de confusão e fúria. O forasteiro havia revelado tanto, mas agora a mulher, a quem chamava de mãe,
estava em pé diante deles, tremendo, a tensão daquela sala espinhando cada um dos presentes. O vento uivava lá fora, como se a própria natureza estivesse em sintonia com a tempestade dentro da igreja. O que mais estava prestes a acontecer? Essa dúvida queimava dentro de Ana, pulsando tão intensamente quanto o eco das palavras do forasteiro. E se você for o verdadeiro inimigo? Ana sussurrou, encarando o forasteiro. Enquanto isso, um frio cortante percorreu sua espinha. Cada palavra a levara mais full. Os olhares da congregação se voltaram nervosamente entre o novo intruso e a mulher, enquanto o clima ficava cada vez mais tenso. O murmúrio crescente parecia se intensificar junto com a atividade das nuvens lá fora. Então, como um trovão em meio ao céu clareando, a mulher, com um olhar perturbador, cravou os olhos em Ana. Você ainda não entendeu. Já chegou tarde demais. Sua voz era um sussurro abafado, mas carregava um peso como se estivesse escondendo uma bomba prestes a explodir. E em um movimento abrupto, ela gesticulou em direção ao forasteiro, aquecendo a dúvida, desenvolvendo uma aura de terror. E então, de repente, a luz começou a piscar violentamente, como se tentasse alertá-lo sobre algo. O chão sob os pés de Ana começou a vibrar, e uma força invisível parecia querer tirá-los do espaço seguro da igreja. O forasteiro, firme como uma rocha, observou calmamente a cena, quase como se estivesse esperando. Não podemos deixar que a verdade venha à tona. Você O desespero na voz do homem que Ana chamava de pai era palpável, e isso a atingiu como uma bofetada. Mas o que mais ele escondia? Então, de forma súbita, um grito estridente ecoou pela igreja, cortando o ar pesado. O que você diz é mentira. Todo mundo aqui é vítima. Você não pode confiar nele. A mulher, que estava ao lado do forasteiro, se levantou, sua expressão cheia de frenesi. Ela apontava para o pai de Ana, como se estivesse prestes a desferir a última verdade. Ana mal teve tempo para processar. Um flash de luz portou a sala e, de repente, as vozes se calaram, como se o mundo tivesse parado. O forasteiro finalmente sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era uma declaração de guerra silenciosa. A verdade está ao seu redor, Ana. Uma nova presença foi sentida atrás de Ana. Ela virou-se lentamente. Seu coração disparou. Era Júlia, sua irmã, com o olhar confuso e os olhos cheios de lágrimas. Ana! O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro angustiante. O peso da presença dela praticamente esmagou Ana. Se você está aqui, isso quer dizer... Você estava certa sobre mim. O que essa mulher estava dizendo? O que havia de errado? O caos parecia interromper a realidade. E se o silêncio do momento não fosse suficiente, a expressão de Júlia parecia refletir a dor que Ana conhecia tão bem. A mulher que havia afirmado ser a mãe avançou um passo, fervendo de emoção. Você ainda não entendeu, meu amor. A verdade é que nem tudo é o que parece. E você ainda está viva, porque sua irmã fez o que deveria ser impossível. As forças que você não pode ver estão unidas contra nós. O forasteiro, agora mais próximo, declarou, e um novo entendimento começou a surgir em sua expressão. Júlia não é quem você pensa que é, nenhum de vocês. Ana percebeu a intenção por trás das palavras do forasteiro, e era mais do que um choque. Era um abalo sísmico na realidade. O que isso significava para Júlia? Um frio percorreu seus ossos.
E se tudo isso for verdade? Ana perguntou, começando a questionar sua própria sanidade. Estaria Júlia envolvida em tudo isso? Mas antes que pudesse pensar mais, o forasteiro avançou, seus olhos fixos em Ana. Você precisa decidir, Ana. A verdade está à sua porta, mas não será fácil. A cura que você procura está ligada àquele que você tem cercado de dúvidas. Escolha, mas saiba que suas escolhas têm consequências. Ana se sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. A tempestade lá fora rugindo como um presságio. Tudo o que acreditou, tudo o que conheceu e todos ao seu redor estavam agora envolvidos em uma teia de mentiras e mistérios. E em meio a essa escuridão, a única coisa que ela sabia era que precisaria encarar essa verdade. Não importa o custo. As vozes se tornaram um eco distante, e Ana se viu cercada por uma escuridão crescente, tudo prestes a convergir. O que realmente estava em jogo? O que significava realmente a palavra família? E mais importante, o que isso significava para ela, para Júlia e para todos os seres ao seu redor? As vozes pareciam misturar-se em um turbilhão. E o coração de Ana estava em frangalhos. Júlia, ali diante dela, mas com uma expressão tão confusa e assustada que fazia tudo parecer mais surreal. Tudo girava ao redor dela. As verdades feitas de mentiras, as promessas zombando em cada canto da igreja, a tempestade rugindo lá fora, como se estivesse prestes a engolir tudo. Você precisa ir embora, Júlia. Ana gritou, sem saber se seu pedido era uma súplica ou uma ordem. A situação aqui não é segura. Você precisa se proteger. O desespero a levou a dar um passo mais perto da irmã, como um instinto, querendo abraçá-la e afastá-la ao mesmo tempo. O forasteiro a observava. Os olhos penetram. A verdade que você procura, Ana, está mais próxima do que você imagina. E a sua irmã é a chave para tudo isso. As palavras dele eram como uma sinfonia dissonante, soando inesperadamente. Ana se virou abruptamente, sua mente confusa pelo que estava ouvindo. O que ele queria dizer com aquilo? A mulher ao lado dele, a quem todos olhavam com uma mistura de medo e desprezo, levantou-se novamente. Não podemos deixar que o passado nos consuma, Ana. A verdade é o que precisamos para nos libertar. Libertar? De quê? De quem? Ana se sentia trancada em um labirinto de palavras misteriosas. O que você sabe que eu não sei? A mulher avançou um passo, seu olhar agora mais suave. Há um motivo pelo qual nós duas estamos aqui, e Júlia é a razão. Nesse momento, um estrondo forte irrompeu do céu. As luzes da igreja piscavam freneticamente, quase como se a estrutura estivesse se debatendo com as emoções. No ápice do caos, a porta da igreja se abriu com um movimento brusco, como se tivesse vida própria. E foi então que a verdadeira reviravolta aconteceu. A figura imponente que entrou não era desconhecida. Era uma jovem com cabelos negros e uma energia explosiva. Ana não pôde deixar de notar o colar que brilhava em seu pescoço. É você! Gritou Ana, o reconhecimento a incendiando por dentro. Era Sofia, uma amiga de infância que havia desaparecido anos atrás, sem deixar rastro. Sofia, como você? Por que você está aqui? Os olhares se voltaram confusos. E no coração da igreja, Sofia se posicionou, com uma confiança que ninguém esperava. Porque eu sou parte de tudo isso, Ana. Sou a verdade que vocês estavam procurando.
A afirmação caiu como uma bomba. Ana não pôde acreditar. Você? O que você quer dizer? O que aconteceu com você? Eu fui levada por aqueles que queriam usar nossas verdades como armas. O seu pai, a sua mãe, eles não são quem você pensa que são. A revelação dela cortou o ar. Eles fizeram um pacto. Um pacto que nos uniu a forças que nunca imaginamos. E você, Ana, você está no centro disso tudo. A tensão era palpável. O forasteiro estava em choque, os olhos arregalados, enquanto eles trocavam olhares. Você não deveria estar aqui, ele advertiu. Um misto de preocupação e raiva. Sofia olhou para ele desafiadora. E você? O que tem a dizer sobre isso? Sobre os sacrifícios, sobre as vidas arrancadas para manter o seu segredo? Ana estava paralisada. Cada palavra era um golpe direto na sua alma. A verdade que ela tanto quis evitar estava se desdobrando diante dela, em uma montagem surreais de revelações e segredos há muito enterrados. Júlia começou a se afastar, confusa, seu olhar se perdendo entre as tensões. Não, Júlia, não! Ana percebeu que sua irmã estava hesitando em entrar naquele caos. Isso pode estar em jogo, a nossa vida. A jovem foi a última a lembrar conciliar todas as verdades em uma só. Ana, se tudo isso é verdade, então o que eu sou? O que realmente estamos enfrentando? A sala estava envolta em choque. O forasteiro segurava a respiração. Os murmúrios do público, agora, eram ecos de angústia e dúvida. Era uma nova era de terror, onde cada revelação podia destruir ou salvar tudo. E no meio desse frenesi, um estrondo surreal não cessava. Um vento forte entrou pela porta. E letras de sonhos enterrados ecoaram na mente de Ana. O que era real? O que tinha reais interesses? O que cada um deles estava disposto a perder? Então, uma luz estrombosamente intensa iluminou a igreja e as paredes pareciam se fechar ao redor deles. Ana sentiu a vida pulsar em seu peito. Uma ideia poderosa surgiu em sua mente. A cura, talvez, esteja em desvendar todas essas verdades, não apenas uma. Mas eu não sei se quero descobrir a verdade. Agora tudo estava em jogo. A tempestade rugia e Ana se deu conta que o que estava por vir era mais aterrorizante do que qualquer resposta que ela pudesse encontrar. Qual mágica estava a espreitar por trás de tudo aquilo? E antes que pudesse pensar, o mundo ao redor dela escureceu e a tempestade se intensificou, como se um novo ciclo estivesse prestes a começar. Ana estava paralisada, uma mistura de confusão e fúria. O vento forte que entrava pela porta da igreja parecia querer arrancar a verdade do fundo de seus corações. A tempestade lá fora rugia. A luz intensa piscava, criando sombras espessas que dançavam nas paredes. Quem era Sofia? E como ela se encaixava em tudo isso? Você precisa entender, Ana. Sofia gritou, a voz quase perdendo-se na cacofonia de ventos. Nós estamos ligadas a algo muito maior, a algo muito mais sombrio. O desespero em seu tom deixou Ana com a respiração sem ar. E se tudo o que haviam acreditado estivesse errado? Júlia, com os olhos cheios de lágrimas, observava a cena. Ana, por favor, o que está acontecendo? A fragilidade da irmã apenas intensificava a tempestuosa confusão na mente de Ana. Eu não sei, Júlia. Estou tentando entender. O forasteiro, como se estivesse esperando o momento certo, disse com uma voz grave. O passado não pode ser apaziguado, Ana. E a verdade é que sua família não é quem você pensa que é.
Sua postura era uma declaração de guerra silenciosa contra Isabela, a mulher ao lado dele. Igualmente, você não sabe o que está prestes a acontecer, ela murmurou, um sorriso cínico no rosto. Então, antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz cortou a sala. As velas se apagaram e a igreja mergulhou na escuridão, seguida por um barulho ensurdecedor, como se os céus estivessem se rasgando. Ana se cobriu instintivamente, o coração acelerando. Quando a luz voltou, houve um silêncio absoluto. Ninguém se atreveu a mover-se. Mesmo o vento pareceu ficar calmo. Mas havia algo no ar que fez a espinha de Ana gelar. Então, do nada, uma imagem se formou diante dela. Uma série de visões intensas que pareciam explodir na mente dela. Era como se uma conexão fosse feita entre ela e todos os outros ali. Ana viu flashes de lutas, de traumas e, mais importante, viu figuras de sua própria família misturadas em sombras. Sua mãe, seu pai, mas também rostos desconhecidos que continuavam a se transformar em algo grotesco. O que está acontecendo? Ana gritou, mas ninguém parecia ouvir. A imagem se intensificou e no centro apareceu a silhueta de Sofia. Você não entende, Ana? Estamos todos presos na mesma teia. E você é a chave para libertar todos nós. As palavras dela perfuraram um velo de silêncio, ressoando em cada canto da igreja. O forasteiro caminhou para mais perto, a expressão endurecida. Sofia! Não! Você não pode deixá-la saber disso! Mas era tarde demais. Ana começou a sentir que havia algo maior em jogo. Não era apenas sobre sua irmã ou sua mãe, mas sobre eles todos. Então, um gemido louco surgiu do fundo da sala. Os olhos de todos se viraram para o altar, que começou a brilhar com uma luz dourada, pulsante. Essa é a verdade que a nossa linhagem escondeu, gritou a mãe de Ana, revelando-se em toda a sua glória. Você pertence a este legado, Ana, e há quem pague um preço alto para mantê-lo em segredo. O impacto da revelação foi como um soco no estômago de Ana. Seu pai começou a se agitar, a tensão crescendo ao redor dele. Não, você está errada. Essa não é a verdade. Mas a imagem estava lá, clara como o dia, fazendo cada um deles ficar paralisado. Você não entende. Nosso poder é o que nos une e o que nos destrói. Você tem que escolher, Ana. E também precisa decidir o que fará com suas novas habilidades. Então, como se tudo tivesse chegado ao ápice, a tempestade do lado de fora explodiu em um turbilhão de raios, e uma explosão de luz tomou conta do altar. Tudo ao redor desmoronou. Ana sentiu a energia a envolvê-la, e nesse momento a pergunta ficou clara em sua cabeça. Você realmente quer saber a verdade, Ana? A igreja estava em caos. A luz se intensificou, e Ana se viu no meio de tudo, paralisada. A tempestade rugia e Ana percebeu que a base de tudo que conhecia estava desmoronando. O que ela faria com isso? Algo dentro dela despertava, mas a dúvida pairava no ar. Todo aquele poder tinha um preço. E se os segredos que estavam revelando fossem mais devastadores do que a cura que ela buscava? E enquanto a luz pulsava e uma nova realidade começava a se formar ao seu redor, Ana sabia que a verdadeira escolha estava à sua porta. As consequências seriam mais longas do que qualquer um poderia imaginar. O que realmente a tornaria livre? O que isso significaria para todos os que amava? E, mais importante, Ana estava pronta
para enfrentar as sombras da sua própria vida? Ana estava paralisada. Uma mistura de confusão e fúria. O vento forte que entrava pela porta da igreja parecia querer arrancar a verdade do fundo de seus corações. A tempestade lá fora rugia. A luz intensa piscava, criando sombras espessas que dançavam nas paredes. Quem era Sofia? E como ela se encaixava em tudo isso? Você precisa entender, Ana. Sofia gritou, a voz quase perdendo-se na cacofonia de ventos. Nós estamos ligadas a algo muito maior, a algo muito mais sombrio. O desespero em seu tom deixou Ana com a respiração sem ar. E se tudo o que haviam acreditado estivesse errado? Júlia, com os olhos cheios de lágrimas, observava a cena. Ana, por favor, o que está acontecendo? A fragilidade da irmã apenas intensificava a tempestuosa confusão na mente de Ana. Eu não sei, Júlia. Estou tentando entender. O forasteiro, como se estivesse esperando o momento certo, disse com uma voz grave. O passado não pode ser apaziguado, Ana. E a verdade é que sua família não é quem você pensa que é. Sua postura era uma declaração de guerra silenciosa contra Isabela, a mulher ao lado dele. Igualmente, você não sabe o que está prestes a acontecer, ela murmurou, um sorriso cínico no rosto. Então, antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz cortou a sala. As velas se apagaram e a igreja mergulhou na escuridão, seguida por um barulho ensurdecedor como se os céus estivessem se rasgando. Ana se cobriu instintivamente, o coração acelerando. Quando a luz voltou, houve um silêncio absoluto. Ninguém se atreveu a mover-se. Mesmo o vento pareceu ficar calmo. Mas havia algo no ar que fez a espinha de Ana gelar. Então, do nada, uma imagem se formou diante dela. Uma série de visões intensas que pareciam explodir na mente dela. Era como se uma conexão fosse feita entre ela e todos os outros ali. Ana viu flashes de lutas, de traumas e, mais importante, viu figuras de sua própria família misturadas em sombras. Sua mãe, seu pai, mas também rostos desconhecidos que continuavam a se transformar em algo grotesco. O quê? O que está acontecendo? Ana gritou, mas ninguém parecia ouvir. A imagem se intensificou e no centro apareceu a silhueta de Sofia. Você não entende, Ana. Estamos todos presos na mesma teia. E você? Você é a chave para libertar todos nós. As palavras dela perfuraram o velo de silêncio, ressoando em cada canto da igreja. O forasteiro caminhou para mais perto, a expressão endurecida. Sofia, não, você não pode deixá-la saber disso. Mas era tarde demais. Ana começou a sentir que havia algo maior em jogo. Não era apenas sobre sua irmã ou sua mãe, mas sobre eles todos. Então um gemido louco surgiu do fundo da sala. Os olhos de todos se viraram para o altar, que começou a brilhar com uma luz dourada, pulsante. Essa é a verdade que a nossa linhagem escondeu, gritou a mãe de Ana, revelando-se em toda a sua glória. Você pertence a este legado, Ana. E há quem pague um preço alto para mantê-lo em segredo. O impacto da revelação foi como um soco no estômago de Ana. Seu pai começou a se agitar, a tensão crescendo ao redor dele. Não, você está errada. Essa não é a verdade. Mas a imagem estava lá, clara como o dia, fazendo cada um deles ficar paralisado. Você não entende, nosso poder é o que nos une e o que nos destrói. Você tem que escolher, Ana. E também precisa decidir o que fará com suas novas habilidades. Então, como se tudo tivesse chegado ao ápice, a tempestade do lado de fora explodiu em um turbilhão de raios. E uma explosão de luz tomou conta do altar. Tudo ao redor desmoronou.
Ana sentiu a energia envolvê-la, e nesse momento, a pergunta ficou clara em sua cabeça. Você realmente quer saber a verdade, Ana? A igreja estava em caos, a luz se intensificou, e Ana se viu no meio de tudo, paralisada. A tempestade rugia e Ana percebeu que a base de tudo que conhecia estava desmoronando. O que ela faria com isso? Algo dentro dela despertava, mas a dúvida pairava no ar. Todo aquele poder tinha um preço. E se os segredos que estavam revelando fossem mais devastadores do que a cura que ela buscava? E enquanto a luz pulsava e uma nova realidade começava a se formar ao seu redor, Ana sabia que a verdadeira escolha estava à sua porta. As consequências seriam mais longas do que qualquer um poderia imaginar. O que realmente a tornaria livre? O que isso significaria para todos os que amava? E mais importante, Ana estava pronta para enfrentar as sombras da sua própria vida. E então, como um trovão cortando a escuridão, uma sombra se ergueu do altar, revelando a verdadeira natureza do forasteiro. O jogo não era apenas sobre a cura, mas também sobre vingança. Eu sou parte do legado, Ana, e a verdade é que você não pode escapar dela. Você não pode escapar de mim. Ana estremeceu. O que isso significava para tudo que havia lutado? O que viria a seguir? Ana estava no limite, o peito apertado. A luz pulsante iluminava o altar, e as sombras dançavam como se tivessem vida própria. Tudo parecia desmoronar ao seu redor. O forasteiro, com seu olhar intenso, agora revelava sua verdadeira essência. E Ana sentia que não havia mais como voltar atrás. Você não pode escapar de mim, Ana! A voz do forasteiro reverberou na igreja. Você não pode me intimidar! Ana gritou, enfrentando-o. As palavras soaram mais fortes do que seu coração, que batia acelerado. E quando a luz do altar brilhou ainda mais intensamente, uma conexão inesperada a atravessou, como se uma verdade estivesse entrando em seus ossos. Sofia, com seus olhos aflitos, parecia lutar contra as correntes invisíveis que os prendiam àquele local. Ana, você é a única que pode quebrar isso. Você tem que se lembrar de quem você realmente é. A determinação na voz dela era contagiante. Júlia, mais ao fundo, segurava a respiração. Ana, por favor, vamos sair daqui. Não podemos enfrentar isso sozinhas. O desespero da irmã era palpável, quase visceral. Mas Ana não podia mais correr. Uma tempestade de sentimentos a envolvia. Se eu fizer isso, o que acontecerá com vocês? O que realmente somos? As perguntas se amontoavam, implacáveis. Mas enquanto sua mente tentava se organizar, o altar começou a pulsar num ritmo frenético. E ela percebeu que a resposta estava ali, diante dela. O forasteiro riu. Mas não era um riso de triunfo. Havia um pavor contido. Você não tem noção do que está prestes a fazer. Seu tom soou mais como um aviso do que uma ameaça. A eletricidade na sala aumentava, fazendo seus pelos se arrepiar. Ana respirou fundo, vestindo a coragem como uma armadura. Se eu sou a chave, então vamos abrir essa porta. E, enquanto as palavras saíam de sua boca, um feixe de luz envolveu seu corpo, como se reconhecesse sua determinação. E quando a luz atingiu o clímax, uma onda de energia percorreu a igreja. O tempo parecia desacelerar. Seus olhos estavam entrelaçados com os de sua mãe, que agora estava completamente visível, cheia de uma aura de amor e dor. Você é mais forte do que pensa.
A verdade é a única cura possível, Ana. Num arranque de realidade, a batalha dentro de Ana se intensificou. As paredes da igreja começaram a ruir ao redor deles, levando consigo os segredos e as mentiras que mantinham o lugar preso. "Estamos prontos para a verdade!" gritou Ana, e a resposta ecoou como um trovão. A tempestade lá fora parecia refletir a luta interna. Cada raio era uma liberação de dor e reclusão, enquanto a luz do altar enchia a sala. O forasteiro estava agora visivelmente agitado, seu poder falhando sob a vontade de Ana. Ana fechou os olhos e, com um profundo desejo de mudança, soltou a energia acumulada. A luz explodiu em um raio ofuscante, swallowed the darkness around it. O altar se iluminou, e os rostos de todos, incluindo Júlia e Sofia, brilharam com esperança. A conexão deles estava mais forte do que qualquer sombra, e então tudo se acalmou. Silêncio. A luz se dissipou, revelando um novo cenário. O forasteiro havia desaparecido, e a igreja, embora marcada, ainda estava intacta. Ana olhou para suas irmãs. Júlia estava ali, frágil, mas viva. Sofia estava ao seu lado, com um sorriso permitindo que a verdade finalmente florescesse. Elas estavam livres. Com lágrimas nos olhos, Ana compreendeu tudo. A verdade que tanto temia agora era o que as manteria unidas. Não vamos esquecer do que aconteceu aqui. Estamos unidas por um legado, por nossa história. Esta é a nossa chance de reescrever o que está por vir. O vento suave que entrou pela porta da igreja parecia leve, como o alívio que vinha após a tempestade. As três se abraçaram, sentindo que, apesar de toda a dor e desespero, o amor as fortaleceria. A verdade poderia ser aterradora, mas era o núcleo de tudo. O que viria a seguir? Eles tinham a oportunidade de recomeçar, mas a decisão ainda estava em suas mãos. As sombras poderiam retornar, mas agora estavam preparadas. E assim, enquanto a luz do sol começava a surgir atrás das nuvens, Ana respirou fundo. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: elas não enfrentariam sozinhas. Antes de partir, um incontrolável desejo de conexão ficou no ar. Ei, pessoal! Se vocês gostaram dessa jornada, precisam se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo. Vamos crescer juntos nessa história.